Por outro lado... Vamos falar desses aí. Vamos. Posso interromper, né? Porque tem que... Esses que você cita aí, eu acrescentaria esses que virão proximamente, eles são meus colegas de trabalho, ponto. Obviamente. Vieram da universidade e são palestrantes. Trajetória muito parecida, idade parecida também, né? Idade parecida. Somos conterrâneos, contemporâneos e concorrentes. Então, muito bem. Claro, quando eu estou dando a palestra, o outro não está e vice-versa. Agora, eu sempre aproveito, porque nunca entendi essa esquisita prática de homenagem póstuma. Eu gosto de homenagear em vida. E eu homenageio nos momentos nobres. E o momento nobre, pra mim, é esse. Aqui no Flow. Não tem momento mais nobre pra mim. Obrigado. Não tem momento mais nobre. Por outro lado... Vamos falar desses aí. Vamos. Posso interromper, né? Porque tem que... Esses que você cita aí, Monja, Pondé, eu acrescentaria esses que virão proximamente, Cortella, Karnal. Eles são meus colegas de trabalho, ponto, obviamente. Vieram da universidade e são palestrantes. Trajetória muito semelhante a mim, inclusive somos todos, se eu não estou equivocado, Karnal, Cortella, Pondé e eu com formação de jesuítas, né? Uma formação idêntica e tal, trajetória muito parecida, idade parecida também, né? Idade parecida, somos conterrâneos, contemporâneos e concorrentes, né? Né? Então, muito bem, claro, quando eu estou dando a palestra, o outro não está e vice-versa. Agora, eu sempre aproveito, porque nunca entendi essa esquisita prática de homenagem póstuma. Eu gosto de homenagear em vida. E eu homenageio nos momentos nobres. E o momento nobre, pra mim, é esse. Aqui no Flow. Não tem momento mais nobre pra mim. Tá. Obrigado. Não tem momento mais nobre. Então, quando Cortella dá uma aula, Karnal, Pondé, Monja, no seu segmento, etc. Eu já tive em eventos com eles todos. Aliás, eu já escrevi livro com eles todos também. Sim. E livro de diálogo. Então, eu os vejo pensar e falar. Meu amigo, fosse um outro país... E seriam divinizados, Cortella. Eles são incríveis. Eles são poderosíssimos. Eles são fora da curva. Eles são geniais. Eles são professores geniais. Eles dão nó em pingo d'água. Eles têm uma capacidade... Eu posso julgar porque eu fiz isso a vida inteira. Pelo menos julgar eu consigo. Eles têm uma competência didática genial. Eles. Então, é preciso homenageá-los, porque existe aqui um fenômeno. Nós, Cortella, Karnal, Pondé, né? Eles moram na mesma cidade, na mesma época, no mesmo... É uma honra, é um privilégio poder ser conterrâneo e contemporâneo dessas pessoas. Porque quando elas abrem a boca, elas são incríveis. Eu queria deixar registrado o que eu penso de coração aberto. E eles sabem disso, né? É uma admiração muito grande, porque eles não perdem palavras. Sabe o que é o cara que não perde viagem? Né? Eles não arrancam numa frase e... Opa, não deu certo, deixa eu começar de novo. Não tem isso. E depois, eles não precisam fazer que nem eu. Esse esforço miserável para chamar a sua atenção. Porque a coisa é tão bem emplacada, posta, colocada, de uma clareza tão límpida que o auditório embevece, né? E é isso que eu penso. E a nossa sociedade deveria... eu teria a honrosa iniciativa de fazer essa homenagem, porque depois que a vida acaba, aí vai vir um vereador e vai... vamos mudar o nome de uma rua que liga porra nenhuma a lugar nenhum, né?
ou uma viela, né? Beco do Carnal, Ponte do Cortella em cima da Marginal. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É agora que tem que haver reconhecimento. Tá aí, na casa dos 60 todo mundo, Cortella um pouquinho mais, Monja um pouquinho mais. Tá? Vamos agradecer. Pô, os caras estão aí ralando 30, 40 anos ensinando as pessoas desde lá de baixo. Vieram. Todo dia produzindo conteúdo, falando e tal. Então, esses meus colegas são incríveis e eu tenho uma grande admiração por eles. E eles, portanto, são causa de uma alegria, causa de uma potência. Quando eles falam, dá gosto de ser brasileiro. Dá gosto de ser, de estar no mesmo lugar que eles. Como que dizendo, tá vendo? Aqui também tem gente assim. E isso é muito legal. Muito legal. Assim, uma das coisas que eu mais curto e que inclusive eu falo bastante aqui eu gostaria que as pessoas fossem mais como você, que deixa claro que existe um mar de coisas que a gente não conhece. Porque, cara, eu acho tão broxante conversar com os caras que têm a certeza absoluta de tudo, do melhor caminho pra qualquer coisa acontecer. E, porra, ver esses caras falando realmente é sempre uma outra perspectiva da vida. É sempre, cara, olha, você já tudo bem, isso aí que você falou. Mas, pô, olha que a vida olhada por esse ângulo aqui, que talvez você não tenha pensado. E é esse valor que realmente, cara, é difícil de encontrar por aí, né? Então, assim, eu coloco o senhor junto também, assim. Ouvir você falar caralho, espetacular. Pra mim, o lance do brio lá que a gente falou da primeira vez, aquilo é espetacular, pô. Eu acho que quando você fecha o repertório e blinda, você tem um ganho de segurança, mas tem uma enorme perda, que é o status quo definitivo. Né? Quer dizer, quando você blinda, não vai nem para frente nem para trás. Né? Não há a possibilidade de pegar, viu? Puta, isso aqui que eu sempre achei que fosse... Né? Tá tudo errado. Tudo errado. Tá tudo... Repensei isso aqui. Você consegue se revisitar à luz de novos olhares, à luz de novas perspectivas. Não é só, tipo Fernando Pessoa, começar a aprender um negócio que seria mais ou menos o caso de eu entrar numa faculdade de odontologia, né? Ou de engenharia civil. Não. À luz de outros olhares, aquilo que eu acho que é o meu negócio pode ser revisitado, aperfeiçoado, se não completamente revolucionado. Completamente revolucionado. E isso é uma possibilidade que nós temos. O Rousseau diz: o que discrimina homens e mulheres não é o uso da razão ou capacidade de discurso ou o fato de serem políticos, porque acabaremos descobrindo que os animais têm tudo isso. Mas o que nos discrimina é o que ele chama de perfectibilidade. Quer dizer, um gato nasce gato, termina gato, e ele é igual de gato do começo ao fim. Agora, nós não... Tirando Epaminondas. Não, Epaminondas é outro... Epaminondas não existe, né? Agora, nós, do nosso lado, poderemos sempre pleitear fazer melhor aquilo que fazemos. Mas isso requer a possibilidade de vislumbrar melhoria, o que pressupõe enxergar o que foi ruim. Enxergar o que foi ruim, porque se você não enxerga o errado, não tem como trazê-lo para o certo, entende? Claro. Aceitar de peito aberto. Olha, aqui foi ruim, aqui pisei na bola, aqui não deu certo, aqui falei bobagem, aqui coisa... Então, quer dizer, a ideia de você poder fazer melhor pressupõe uma humildade rara, que é a humildade de identificar as próprias fragilidades. Isso é uma grande sabedoria. E é também muito
dependendo da maneira como você leva a vida, é muito doloroso também admitir que tá errado. Sobretudo porque algumas sociedades cobram de você certezas, mesmo que seja, né? Mesmo que sejam claudicantes, mesmo que sejam ridículas. Mas, né? O que? Assertividade. Isso aí, né? Diga 3, 4 frases, mas diga com convicção, com certeza absoluta. Eu te diria que o treinamento para o entendimento da filosofia é mais ou menos na contramão daquilo que se ensina para fazer um exame de admissão numa empresa, um processo seletivo, né? Interessante. O que a gente aprende de mais fundamental na filosofia é assim, baixa a tua bola. Por quê? Porque você acaba de aplaudir teses opostas. Sabe? Você achou que isso era do caralho, mas os dois não se bicam. Aí você, né? Os dois, na verdade, te levaram no bico, né? Os dois, fácil, né? E então, o que é que a filosofia te ensina? Primeiro, aquilo que eu disse já alguma vez em sala de aula, etc. Tal, por exemplo, o cara escreveu e você não entende nem o que ele escreveu, né? Eu falei do Kant, pega lá 2 páginas, Fundamentos da Metafísica dos Costumes, 2 páginas eu falei. Isso eu falei em aula. Pega 2 páginas. Não precisa ler o livro todo, não. 2 páginas. Tem uma semana para ler 2 páginas. Volta aqui e me conta o que ele quis dizer com aquilo. E aí, aquele olhar arregar. Pois é, cara, o cara tirou do nada. Ele sentou, né? 1793, sei lá. Pegou o seu tablet, o seu coisa, né? Sentou do zero, tinha assim, sabe? 0 na página. E ele começou pá, olhou, tal. Claro que tirou do zero em cima do seu repertório, das suas leituras, tirou do zero. Aí ele te entrega e diz, isso aqui é o que eu penso. E você vai ler e não atribui sentido nenhum. Pois é, mas e se eu te disser que o sentido é poderoso, que a filosofia é poderosa? Assim, o cara escreveu e você não sequer entende, né? Então, o convite é o convite que só a humildade pode patrocinar. Ele fala, cara, isso aqui é o Everest do alpinista e eu não consigo subir, sabe, uma moita, né? Então, baixa a bola, vamos estudar e vamos ver até onde cada um de nós consegue chegar, porque se eu for indo, você vai ver que tem uma hora que você foi longe naquilo que é a tua limitação. E isso te traz um prazer imenso de ter progredido, de ter feito melhor, de conseguir pensar melhor, de conseguir pensar melhor a própria vida, de conseguir pensar melhor a nossa posição no mundo, né? Com mais recursos. Não significa definindo verdades novas. Pelo contrário, quanto melhor você pensar, mais hesitante você será em propor aquelas bobagens que você dizia antes. Quanto mais você pensar, menos você será conclusivo. Mais você será cauteloso. Mais você porá o pé no chão e dirá, olha, entendeu? Tá óbvio demais, cuidado com isso, presta atenção, etc. E aí, você pode ter uma sociedade que aplaude essa lúcida cautela, mas você pode ter uma sociedade que não suporta esse tipo de procedimento, esse tipo de postura. E o que quer é gente arrogantemente ignorante. No final das contas, a ignorância e a arrogância vão de mãos dadas para o inferno. Essas 2 páginas de Kant que você propôs para os alunos lerem, elas estavam escritas de forma palavras claras e simples, ou estava meio os circuitos de consagração social? Não, Kant é Kant, não é? Então, o que eu te diria? Posso lhe dizer que eu sou absolutamente ignorante. Então, o que eu te diria?
Todas as palavras que estão ali, você sabe o que elas querem dizer. Tá. Já as frases, mais ou menos. E se juntar as frases, ainda menos. E se juntar os parágrafos, é possível que chegue no zero. Mas, se você tem meio culhão, você diz, bom, não entendi porra nenhuma, eu vou ler de novo. E aí vai lendo, palavra por palavra. Pega e vai, não, já me perdi, volta. Já me perdi, volta. E aí, pega e fala, bom, deixa eu ver uma coisa. Comentários de Kant, aí o cara, bom, o que ele chama de vontade, não é assim, tô com vontade de beber água. Vontade é a inteligência prática. Desejo é uma coisa, seria uma espécie de pulsão da natureza. Então, de fato, o desejo não é a vontade é a inteligência que pode, inclusive, avaliar a pertinência do desejo, entendeu? Então, quando Kant diz, você só é livre quando faz o que não quer, mais ou menos o contrário do que qualquer um diria, liberdade é fazer o que se quer. Uhum. Ele diz, liberdade é fazer o que não se quer. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se você faz o que quer, é escravo do desejo, não pode ser livre. Portanto, a liberdade só pode ser trazida pela autonomia, pela inteligência, pela razão prática. E se ela se sobrepuser às pulsões, não para matá-las todas, mas para avaliá-las, identificar o quanto dessas pulsões são filosoficamente aceitáveis, você assumiu o controle. Eu não estou dizendo para que as pessoas concordem, não. Eu estou dizendo que existe aqui um pensamento a considerar, que no final das contas é muito próximo do nosso senso comum. Porque, o nosso senso comum é esse. Porra! Eu sei que você tava com vontade de dar uma bimbada, mas caralho, você não pensou? Será que você é governado pela cabeça de baixo? Quantas vezes você não ouviu isso? Será que você não pensou nas consequências, seu animal? E não sei o que. Perceba, é Kant, né? É vontade e desejo, né? A base teórica de um esfrega desse educativo está numa reflexão que presume o desejo, e esse se impõe, esse existe mesmo, mas a vontade, quantas e quantas inclinações apetitivas você não satisfez? Quantas, cara? E por que não satisfez? Porque submeteu a um crivo de reflexão e disse, não, é melhor não. Tá certo? Por quê? Porque isso não se faz, isso, né? Imagina se todo mundo fizer isso, que é mais ou menos o que Kant, o imperativo categórico é mais ou menos isso. Faça aquilo que todo mundo puder fazer na sua situação e não prejudicar definitivamente a humanidade. Aquilo que você presume deva ser imitado por qualquer um naquela situação específica. Então, quer dizer, existe aqui uma filosofia poderosíssima que tem que ser entendida, né? Tem que ser trabalhada, e o professor tem que se responsabilizar em mostrar a beleza de um pensamento como esse, mesmo que seja para depois ensinar um outro autor que desmente tudo isso. Diz o contrário, e você, professor, ensinará com o mesmo tesão um Nietzsche, dizendo que é tudo bobagem, entendeu? Que o que nós chamamos de vontade, pensamento, razão prática, é tudo escorado em cima de um oceano de afetos em maremoto, entendeu? Como se a nossa consciência estivesse dentro de uma garrafa. E dentro da garrafa, sabe essas garrafas de artesanato que tá tudo na areinha, tudo colocado no lugar? Então, dentro da garrafa tá tudo no lugar, entendeu? Lógica, você pensa logicamente, tem os princípios, tem as regras, tem as coisas, tal coisa. Só que a garrafa tá num oceano em maremoto. Então a garrafa vira, desvia, mas você, como tá dentro da garrafa, o que acontece fora você não enxerga. O que é o oceano? As forças vitais, as pulsões, etc. E dentro da garrafa é a ilusão de uma consciência que é estável, que é controlável, que está em ordem, etc. Então Nietzsche dirá,
diferente de Kant. E você ensina um e depois ensina o outro. E o aluno concorda com as duas. Não, mas caberá ao aluno, a partir de tudo isso, tirar as suas conclusões, pensar soberanamente, refletir o que ele acha que tem mais pertinência ou não. E o professor terá feito aí um trabalho que não tem preço, um trabalho inestimável. Bom, eu sinto vontade. Um dia eu vou parar, eu vou parar e estudar esses caras, porque parece ser muito interessante. E eu sou esse cara que, assim, eu considero que a posição de não ter certeza de nada é uma posição muito incômoda, né? As pessoas não querem não ter certeza das coisas, né? Eu, inclusive, sinto um pouco de inveja dos caras que se acham muito foda, sabe? Porque a maior parte do tempo eu me acho um merda. Eu fico, caralho, porra, será que eu sou um merda mesmo? Esse cara aqui se acha tão foda, não sei o quê. Porra, eu sinto um pouquinho de inveja deles, cara. Como é que é pra você ter fãs, cara? Fãs de Portugal, fãs, os caras é teu fã. Como é que tu vê isso? Tu ficou famoso depois de velho, pô. Isso mesmo. Então. Tenho, sei lá, também não é assim. Eu tenho 2 ou 3. Um é esse garçom lá de Portugal. Assim, às vezes no aeroporto, alguém vem, professor, obrigado e tal. E eu percebo que há nessa abordagem, né, uma recorrência. Eu tenho a impressão de que há muita sinceridade, assim, sabe? Tanto é que muitos me dizem, eu não quero uma foto, não, professor. Eu queria um abraço. Pois não. E eu percebo que alguns manifestam uma gratidão que eu acho que até para eles é um pouco inédita. Alguns se emocionam, alguns... Quantos me dizem, o som me pegou numa fase da vida tenebrosa. Enfim, vamos combinar, não é muito difícil pegar alguém numa fase tenebrosa. É verdade. Vamos falar o que é. Vamos jogar aberto. A chance de essa porra dar ruim é enorme, né? Não, quando tá tudo bem já é ruim. Agora, quando a coisa desanda, é fudido, cara. É uma traição, é uma doença de um filho, é uma doença de si mesmo. A coisa isso aqui não é brincadeira, né? Então, pegar alguém numa fase difícil é o óbvio. E aí, por alguma razão, ao me ouvir, eu não sei, raramente eu pergunto, mas o que exatamente te ajudou? O que você diz? E tem coisas que eu ouvi muitas vezes. O português era o vídeo do Bril. Este vídeo do Bril, né? Pois eu já milhares de vezes, isso é incrível, né? E porra, na verdade eu estava dando uma bronca. Isso aqui tem um contexto muito específico. O vídeo é uma bronca em cima de uma conduta que não foi mostrada. Então, quer dizer, me pega numa irritação injustificada, né? Eu estava a perceber, é isto mesmo, mas é assim. E ali você percebe que existe uma gratidão genuína, né? Existe uma gratidão genuína e eu me emociono mesmo, né? Porque isso de você mobilizar a vida para ter mais conforto material amanhã, felizmente a filosofia já me ajudou a virar a página, né? Eu não pleiteio nenhum conforto material amanhã superior ao que eu tenho hoje, apesar de não ter meio que nada do que as pessoas costumam buscar, né? Mas assim, já percebi que é um saco sem fundo. Algumas coisas. É verdade. Saco sem fundo. Sempre tem o próximo passo. Sempre tem. Aí do cara tem varanda. Né? Puta, mas uma varanda faz uma diferença, não? Aí você compra rede, porra com varanda. Aí o cara, mas é em Miami? Não é em Miami. Não é em Miami? Não é em Miami. Então já percebi que é um saco sem fundo. Então, se não é isso, o que é?
E aí eu estou absolutamente convencido que o grande barato da vida é você conseguir estender a mão. Né? Porque isso é uma vitória sobre a nossa tacanhice mesquinha. É uma vitória sobre a própria humanidade. É uma grande vitória, né? É você genuinamente, não é da boca para fora, não é discurso, não é marketing pessoal, não. Genuinamente, você se incomodar com uma injustiça e genuinamente não sossegar enquanto não tentar diminuir a dor de alguém que sofre. Genuinamente. Para mim, esse é o grande valor. E por isso, eu sempre digo, eu sou um discípulo humilde de Jesus de Nazaré, porque muito mais do que vê-lo apenas como Deus, como filho de Deus, ou como, né? Eu o vejo também como um grande sábio, né? Alguém que nos ensinou não só coisas sobre a vida eterna, mas sobre a vida, essa de carne e osso. E ele não parou de falar que o maior valor da vida era o amor. Então eu não consigo entender como alguém que se diz discípulo de Jesus não tenha aprendido essa lição. E o meu jeito de mostrar algum amor pelas pessoas, o mais eficaz que eu tenho, porque eu tenho, haverá quem possa distribuir recursos, haverá quem possa, as pessoas têm o que têm. Aonde eu sou mais eficaz é falando, né? Então, quando eu falo das minhas fragilidades, um efeito que eu tenho é esse de mostrar a pessoa, porra, esse cara é que nem eu, velho. Não é? Esse cara que tá falando aí, esse entendeu tudo. Porque eu tô falando pra ele, não tô falando, não, eu fudido, você fudido ao quadrado. Assim, dor, sofrimento, dificuldade e tal, e ainda a disposição para estender a mão, né? A disposição para estender a mão. E não é isso exatamente como um dever moral, mas é isso como um sentido de vida, um valor existencial. É ter a absoluta convicção, e nisso eu tenho essa convicção, tá? São pouquíssimas, mas essa é uma convicção que eu tenho, porque sem convicção nenhuma também não é fácil, né? Mas essa é uma grande convicção que eu tenho, que quando você tem a disponibilidade para estender a mão, para se esforçar para que alguém sofra menos, isso tem um valor existencial imenso, imenso, a ponto de tornar as outras coisas ridículas, assim, insisto mesmo, né? Ridículas. Então, o seu negócio tira a foto de lá para cá e daqui para lá e tal. Eu já começo a rir e pensando no tipo de saída. Sabe o que é? Eu não entendo nada disso. O meu estilo e o meu jeito de ser não é chegar e falar: não entendeu porra nenhuma, seu... Não. Sabe o que é? É, de fato, gozado, esse assunto eu entendo tão pouco que não captou ainda o meu interesse. Então não vou por aí. Mas, né, eu penso que graças a uma técnica como essa, você pode eventualmente ajudar as pessoas. E aí é bacana. Porque não é por ele, mas pelo que permite. Então me conta mais sobre isso. Mas o valor não está aí. O valor está no que isso facilita. O valor está além. Mas que às vezes precisa disso para conseguir. Então, saber o que é meio e saber o que é fim, e saber que o fim maior, né,
pode não ser a busca da própria felicidade, isso é revolucionário. Porque, vamos combinar, a gente é massacrado de discursos onde tudo é recurso para ser feliz e obter prazer e viver uma vida mais cômoda. E acabou, né? Então, eu queria dizer que se você tem interesse pelo que eu penso de verdade, pois o que eu penso de verdade é que eu me sinto muito bem quando alguém se sente melhor porque eu existo.